Boa tarde a todos. Inicialmente agradecer ao meu prezado amigo professor Arthur pelo convite para estar aqui no meu sindicato, que eu também sou sócio do Sindicato dos Professores de São Paulo. Também sou sócio do Sindicato dos Professores de São Paulo, professor há 32 anos, então mais ou menos na faixa média aqui da sala, faixa média. Eu sei que há professores aqui de 40, 50 anos de docência. Eu estou na faixa média, com 32 anos. Nossa exposição vai ser dividida em duas partes. Eu vou fazer algumas considerações mais gerais sobre a desaposentação. Depois vou passar a palavra para a professora Marta para mostrar um pouco o cenário das ações previdenciárias mais frequentes, que têm sido objeto de milhares de ações nos tribunais. Bem, então, inicialmente, tema desaposentação. Por que existe a desaposentação? É a primeira questão importante para nós. Existe a desaposentação porque o legislador resolveu modificar o sistema das contribuições previdenciárias e a contribuição do aposentado, do trabalhador aposentado, que voltava ao trabalho, que normalmente formava o chamado pecúlio. O pecúlio que você, aposentado, sacava no momento em que resolvesse se retirar definitivamente. Esse é o sistema clássico do direito brasileiro. O trabalhador volta, depois de aposentado, volta a trabalhar. Ele não vai formar uma segunda aposentadoria. Ele passa a pagar uma quantia que constitui um fundo à parte. Esse fundo se transforma na saída definitiva em um pecúlio. O legislador acabou com a sistemática do pecúlio e aquela contribuição que você, que volta ao trabalho, verte obrigatoriamente, passou a ser algo sem uma finalidade específica. Só que não existe no sistema brasileiro contribuição sem benefício, porque o sistema é como se tratasse de um seguro. Você paga o prêmio, no seguro privado isto se chama prêmio, você paga o prêmio e tem direito, como em qualquer seguro, à indenização. Não há seguro onde só se paga prêmio. O prêmio é uma condição, um pressuposto da indenização. Então, no momento em que a legislação tira de cena o pecúlio, ela cria uma contribuição sem benefício. A partir, portanto, dessa ideia é que se formulou a tese, uma tese que não está prevista na legislação, uma tese que está sendo construída através da jurisprudência dos tribunais. Se construiu a tese de que aquela contribuição, aquela nova contribuição, pode ser aproveitada para o refazimento do cálculo do benefício. Isso, em suma, que é a desaposentação. Você vai aproveitar as novas contribuições, as contribuições que foram vertidas depois da aposentadoria, para uma rearrumação da sua aposentadoria, aproveitando o tempo posterior para um cálculo de benefício que vai se revelar mais adequado à realidade contributiva dos últimos anos. Isto é, dos anos recentes em que o aposentado voltou a trabalhar. É a partir dessa ideia que existem as teses judiciais de desaposentação. Portanto, não existe uma previsão legal, a lei não prevê essa possibilidade, a lei é omissa quanto ao destino das novas contribuições. E a partir dessa realidade, do fato de que não há contribuição sem benefício, a jurisprudência tem entendido que sim, é possível o segurado
abrir mão da aposentadoria que ele vem recebendo e obter com os novos aportes, com os aportes de contribuições que tem invertido, um benefício novo, um benefício calculado de conformidade com a sistemática nova, a sistemática que vigora a partir de julho de 94, onde todos os salários de contribuição são objeto de apuração para efeito de repercussão nos benefícios. Isso, em suma, é que é a desaposentação. Inicialmente, este modelo foi testado com maior frequência para aqueles segurados que já estavam aposentados e ingressavam nos regimes próprios, nos regimes dos servidores públicos, onde a aposentadoria é melhor, porque a aposentadoria do servidor público acompanha, em certa medida, a remuneração da ativa, em parte. Hoje também essa sistemática está sofrendo novas injunções por força das reformas constitucionais, mas, em suma, o servidor recebe um benefício melhor. Portanto, ele levava o tempo do regime geral, isto é, do regime do INSS, para o regime próprio dos servidores. Então, a primeira leva de ações de desaposentação contemplavam essa situação. Alguém que saiu do regime geral, vai para o regime próprio, quer abandonar a aposentadoria do regime geral para obter com aquele tempo a aposentadoria do regime próprio. Até que o assunto passou a ser generalizado para os segurados, em geral, o regime geral, como só ia acontecer com os professores. Você a vida inteira foi professor de uma instituição privada, de uma escola privada, e segue depois de aposentado, às vezes na mesma escola ou numa outra escola. Então você vai levar o mesmo tempo, o mesmo regime, só que com o aporte das novas contribuições. Esse é o cenário da desaposentação, no plano assim estritamente das medidas judiciais que existem nesse assunto. A grande dúvida que ainda não está definitivamente resolvida e que é importante você ter em consideração, porque o assunto como não existe uma lei dizendo o que acontece, quando a lei prevê exatamente a hipótese, é mais simples. Aqui não há uma lei prevendo o que acontece. A grande dúvida que ainda remanesce é a seguinte: e os benefícios que você já recebeu? E os benefícios que você recebeu enquanto esteve aposentado? Eles são dinheiro seu? Incorpora ao seu patrimônio jurídico definitivamente? Você está querendo desistir da sua aposentadoria. Você está dizendo, não quero mais essa aposentadoria. Só que você já recebeu. Há pessoas que receberam por 10, 15, 20 anos e seguem trabalhando. Então, como é que fica aquela quantia específica das aposentadorias que já foram recebidas pelo segurado? Essa foi a grande dúvida jurídica que essa ação demandou. A tese que se defendeu foi, não, aquele era legítimo, o segurado recebeu porque era direito constitucional dele e não há o que fazer. Mas houve o contraponto de que não, já que você não quer mais a aposentadoria, você então tem que devolver as aposentadorias que já foram recebidas. O que tornaria inviável o instituto, porque às vezes não haverá tempo de, com as novas aposentadorias, alguém passar a receber alguma coisa. Você teria que fazer um aporte de recursos tão expressivo que não compensaria reformar toda a sua vida em função de uma tese jurídica, que nada além de uma tese jurídica. Então, a jurisprudência se dividiu a esse respeito. Quer dizer, há julgados que dizem, não precisa devolver nada, há outros que dizem, não precisa devolver o que foi pago. E, quanto a isso, ainda não há uma projeção definitiva, de modo que o senhor me pergunta, e hoje, será que eu vou precisar ou não devolver? Isso, a cabeça de um juiz, quando ele não tem uma lei na frente, quando o juiz não tem uma lei como uma Bíblia pela qual ele possa rezar, da cabeça do juiz pode sair qualquer coisa. E aquilo que o juiz disse pode se transformar em uma decisão do tribunal e aí o assunto é definitivo. Não há o que fazer, é só execução.
Então, como tese, nós estamos ainda neste pé. O Supremo Tribunal Federal agora vai começar a trabalhar nesse assunto, mas também não se tem a menor ideia de quando isso vai acontecer e que tipo de decisão pode sair neste ponto. Expliquei mais ou menos o que é a desaposentação, o seu problema. Evidentemente que do ponto de vista do valor do benefício, você vai conseguir um resultado esplêndido, porque o cálculo anterior era algo ridículo, algo aviltante. Muitos de vocês sentiram isso no momento da aposentadoria. Estava muito distante a realidade do salário da realidade da aposentadoria. Um cálculo que realmente tinha um propósito deliberado, torpe, de reduzir o poder aquisitivo do segurado. Isto é, de não permitir que você, como aposentado, vivesse com o valor do benefício. Então, você paga durante tantos anos e não consegue sobreviver com o valor do benefício. Portanto, agora, com um cálculo mais próximo da realidade, o valor sempre é muito melhor do que aquele que o segurado vinha percebendo. Então, isso é a estrita explicação jurídica para o fenômeno. Agora vou fazer só uma nota de rodapé, porque, claro, se alguém me pede para falar de um assunto, vai muito querer saber o meu ponto de vista, não só como alguém que vai propor um processo, mas eu tenho pensado nesse assunto. Eu escrevo sobre direito previdenciário, então as pessoas me perguntam o que eu acho disso, né? E eu digo o que eu acho, independentemente das ações que podem ser propostas e nas quais você pode ganhar ou perder. Não existe empate em processo, gente. Ou a pessoa ganha ou perde. Em processo, especialmente processo INSS, acordo é uma coisa muito remota, porque normalmente o procurador não está autorizado a fazer acordo. E num caso como esse não há acordo. São dois pontos de vista totalmente opostos. Então não há empate. Empate é quando num processo todo mundo ganha. Não existe isso nessa modalidade de processo. Bom, minha opinião estrita. A desaposentação é uma anomalia, é um defeito, porque ela atrapalha o modelo de previdência que nós temos. No modelo de previdência que nós temos, é preciso a continuidade da geração de trabalho. Então, você sai para dar lugar para outro. Esse é o ideário da previdência. Você sair para continuar trabalhando não é previdência. Então, esse modelo tem um defeito de fabricação, porque você continua trabalhando e continua ocupando vaga, portanto, não gira o mundo do trabalho. Você tinha que se retirar, isso que é aposentadoria, é você sair fora para dar lugar para outro, para que a nova geração venha a sustentar previdenciariamente a sua geração. Não pense, alguém às vezes pode ter falado isso para você, então já vou explicar que não é assim. Não pense que com o que você pagou, você está bancando a sua aposentadoria. O que você pagou não banca a sua aposentadoria. O que banca a sua aposentadoria é o que outros já pagaram por você, e o que bancará a aposentadoria futura é o que você está pagando para os outros. E a comunidade como um todo está fazendo o mesmo. É um sistema baseado naquilo que a teoria do direito previdenciário chama a solidariedade entre gerações. A nossa geração sustenta a geração pretérita, a geração futura vai sustentar a geração previvente e assim por diante. Se nós travamos essa roda, impedindo os que estão na ativa de saírem, o modelo vai ficar comprometido em algum momento. Então esse mecanismo é defeituoso. Impedir que a aposentadoria dê qualidade de vida para o aposentado é um mecanismo defeituoso. Impedir que alguém que já cumpriu a sua parte tenha que continuar trabalhando é um mecanismo defeituoso.
Alguma coisa está errada. Não sei se vai ser corrigida, mas que está errada não tenho dúvida. Compreendendo o modelo como ele tem que funcionar. O paliativo que existia no sistema brasileiro, um paliativo que funcionou muito bem, e que talvez fosse o caso de se pensar, bom, vai haver reformas previdenciárias. Também queria que vocês tivessem isso muito claro. Os que já estão aposentados, mas quem não está aposentado tem que ter muito claro na cabeça que até agora as reformas previdenciárias não resolveram o problema da previdência brasileira. Então vai haver novas reformas. Mas uma boa reforma seria que se restabelecesse a antiga sistemática do abono de permanência em serviço. O abono de permanência, você quer continuar trabalhando. Você tem capacidade de trabalho, você quer continuar trabalhando, então o que a lei lhe dá? Um abono. Um abono pelo qual você já recebe uma parte daquela aposentadoria que você acumulou. Talvez esse abono fosse atrativo se o percentual dele fosse maior conforme o tempo de serviço que cada pessoa tivesse. Então você teria um abono razoável que ajudaria, enfim, complementaria o seu salário, mas não é aposentadoria. Aposentadoria é a hora que você quer sair. Não vou trabalhar mais. Vou dar lugar para outro. Então, eu acho que assim eu completo a minha cabeça sobre esse tema da desaposentação. Se alguém me perguntar, devo entrar com a ação? Bom, isso é uma decisão individual, que você tem que fazer conta, tem que mostrar para alguém que conhece bem a dinâmica dos processos, se o seu caso vai ter uma vantagem específica, quanto tempo vai levar o processo e assim por diante. Quanto você vai ter despesa para tocar um processo desses e assim sucessivamente. Então não é algo para se responder pontualmente, nem seria o caso de nós aqui numa assembleia tão grande tentarmos resolver casuisticamente se é ou não o caso. Evidentemente que é um direito e ninguém pode abrir mão de direito. Uma vez que os tribunais estão dando, eu acho que você tem que se informar o máximo possível para tomar uma decisão bem aparelhado, bem informado sobre o que está acontecendo. Agora eu vou passar para a Marta, ela vai dar uma girada nessas várias hipóteses de ações previdenciárias que existem por aí, depois voltamos para as questões. Então aí a gente vai selecionar um grupo de questões para responder pontualmente. Então, vou acrescentar só, professor, algumas coisas com relação à parte prática da desaposentação. Para vocês, quando vocês quiserem saber se vocês se enquadram nessa situação que gera esse direito, vocês têm que solicitar em qualquer agência da Previdência, não precisa fazer pré-agendamento, os extratos do CNIS de vocês, do salário de contribuição e de vínculos. Por quê? E mais a carta de concessão que vocês têm. Aqueles que já fizeram algum tipo de revisão e já ganharam na justiça, também tem que providenciar essa carta revista, né? O valor revisto direitinho. Por quê? Porque você vai partir de um benefício X para obter o outro. Quer dizer, todas aquelas contribuições que você fez e que estão lá oficialmente no CNIS, tem que ser demonstradas em juízo para o juiz. Ele vai querer um documento oficial, não basta juntar a carteira com as anotações. Ele quer saber se aquele dinheiro entrou para os cofres da Previdência Social. Então, esse documento vocês têm que providenciar RG, CPF e esses documentos para fazer o cálculo. Depois, cada um de vocês pode tentar fazer o cálculo também. É muito simples, existe lá o site www.previdenciasocial.gov.br. Ali você tem simulação do valor do benefício. Aí você coloca o seu nome, a sua idade e vai colocando as contribuições lá. Para vocês que são professores, muitos têm aposentadoria especial, quer dizer, o tempo todo professor. Então, é aposentadoria especial, pode ser que aquele sistema da Previdência não gere um valor correto. Mas quem tem aposentadoria por tempo, porque usou um tempo comum para somar com o resto e aí gerar um benefício previdenciário por tempo de contribuição, essas pessoas podem utilizar desse caminho que eu estou dando, porque lá você depois vai gerar o valor, como se você não fosse aposentado. Então, você vai pegar as contribuições de julho de 94 até hoje, porque é assim que é feito o cálculo atualmente, né? E aí vai colocar lá tudo, dá um certo trabalhinho, digitar tudo aquilo, mas é isso que a gente vai fazer aqui. Se a gente for fazer atendimento em plantão para vocês, é esse cálculo que a gente vai fazer para vocês, para quem tem esse benefício. Aí vai gerar o valor, aí você vai falar, nossa, então esse é o meu valor atual.
tenho direito e vou buscar isso através da associação ou do escritório de quem vocês confiam e vai lá dar sequência à ação. No tribunal aqui em São Paulo, né, professora, a gente conseguiu uma decisão inédita. Por quê? Ainda não foi publicada, tá para ser publicada. O prazo do recurso do INSS está vencendo hoje, mas é uma decisão monocrática. Quando você vai para um tribunal superior, esse tribunal é uma decisão colegiada, mais de uma cabeça pensando e decidindo para você. Então, se você perdeu, ou quem perdeu na primeira instância, recorre para o tribunal. E o tribunal, então, vai decidir aquela questão. Quando a questão já está pacificada na jurisprudência, então o juiz relator, o desembargador relator, ele pode decidir monocraticamente, quer dizer, ele sozinho, existe um artigo do Código de Processo que permite que ele decida e que essa decisão, então, em função de várias decisões já pacificadas em outros tribunais ou nos tribunais superiores, então ele decide em favor do segurado. E isso aconteceu para a gente na 8ª turma. E isso é muito bom, porque significa, então, que essa turma está entendendo que isso está pacificado na jurisprudência, em favor do segurado. Apesar de não ser fácil na primeira instância, não vamos mentir para vocês. Na primeira instância, a primeira vara aqui na capital, primeira vara previdenciária, tem um juiz que dá sem ter que devolver nada, e a partir do ato da renúncia, que você está renunciando, então, a partir do ajuizamento da ação, até dali em diante é que vai gerar efeitos e dar a revisão para vocês sem ter que devolver nada. O outro juiz da mesma vara já manda devolver. E todas as outras varas negam. Tem umas que extinguem o processo porque diz que é impossível o pedido, porque não há dispositivo legal que permita esse instituto. Então, não é fácil o caminho que temos a trilhar pela frente. Mas temos essa novidade do tribunal e que isso vai nos ajudar bastante, né? Bom, tem essa ação do teto que vocês já ouviram falar. O professor Balera foi ao Supremo Tribunal Federal, fez a sustentação oral nesse caso e, felizmente, o Supremo Tribunal Federal julgou em favor dos segurados. Nem todos vão se enquadrar nessa revisão também. É a mesma coisa da desaposentação, demanda cálculo. É necessário que o profissional que vai fazer a ação elabore o cálculo para verificar se a pessoa tem ou não esse direito. Para vocês visualizarem na carta de concessão de vocês têm que ter a relação de todos os tetos, né? Pelo menos do teto da data em que você se aposentou. Por quê? Porque se você souber qual que era o teto vigente naquela data, você vai poder identificar na sua carta de concessão se o seu benefício foi ou não limitado naquele valor. E se foi limitado, quanto é que você perdeu naquela data? E aí você vai fazer, então, a projeção desse valor que você perdeu até hoje, e esse é o valor do resultado mensal que você vai ter a mais. Os atrasados, você pode pleitear apenas as diferenças dos últimos 5 anos, diferente da desaposentação, onde, na desaposentação, você não tem direitos pretéritos, exatamente porque a renúncia ela só se opera daquele momento para frente, né? Você está renunciando a partir daquela data. O passado você recebeu de forma legítima. A mesma coisa aqui. Aqui você... aqui não. Aqui você está pedindo uma revisão, né, do teto, e essa revisão ela vai gerar efeitos para frente e também os 5 anos passados, que é o período prescricional. Existe uma questão, né, professor, lá no Supremo, sobre a decadência, que pode vir a fulminar alguns direitos aí, mas, por enquanto, os tribunais têm entendido que o direito à revisão, ele não prescreve, né? Agora, existe uma polêmica aí, dependendo da data, se é depois ou antes da medida provisória que instituiu a decadência na Lei 8.213. Então, existe uma discussão, pode ser que nem todos tenham sucesso nessa demanda, mas o que se recomenda é que a pessoa, uma vez verificado que ela tem esse direito, que ela, então, faça a solicitação primeiro para o INSS, por meio de carta ou pessoalmente na agência onde ela requereu o benefício, e aí aguarde os 30 dias e depois entre com a ação para rever. Por que eu falo isso? Porque, muito embora o ministro da Previdência tenha anunciado na imprensa de que essa revisão ia ser feita, a gente sabe que ela não está sendo feita para quem tem o direito lá no passado.
Atualmente, eu já peguei cartas de concessão que elas já estão sendo feitas respeitando a decisão do Supremo. Já tive essa oportunidade de ver. Quer dizer, eles já implantaram isso daqui para frente. Mas, para quem já teve o benefício concedido no passado, aí vai ter que, provavelmente, brigar na Justiça por um período também. Porque a Justiça, quando ela começa a se atolar de ações, o que acontece? O Judiciário pressiona o Legislativo para ele então regulamentar aquilo para poder não diminuir as ações e levar para a Justiça só aquilo que realmente é controvertido, né? Bom, a ação do teto, então, vai dar uma diferença entre 10,96% e 28,39%. Mas aí vai depender da data da concessão do benefício e do valor da limitação. Essa história do teto é muito interessante para a gente pensar também como é que as coisas são perversas na legislação, sempre contra o segurado. Sempre contra o segurado. É um defeito da lei brasileira. A nossa lei atual é de 1991. Ela tem mais de 1000 modificações depois, mas ela é de 91. A nova lei previdenciária brasileira é de 91. Então, você imagina que o seu benefício é calculado como se fosse um salário médio. É o salário médio de um determinado período. Na sistemática brasileira tradicional, era o salário médio dos últimos 36 meses. Os últimos 36 meses era o cálculo do seu benefício. Quais foram os salários sobre os quais você contribuiu nos 36 últimos meses? Assim era calculado o seu benefício. Os valores sofriam uma correção, às vezes não integral, e isso gerou milhões de ações, mas se tratava de um salário médio. A lei nova, essa lei de 91, inventou que o salário médio não é bem o salário médio. É uma coisa um pouco diferente. É um salário médio sujeito a um teto. Então é uma média com teto. Quer dizer, não é uma conta verdadeira, é uma conta falsa. Porque a conta que deu vai ser cortada por cima. Por exemplo, se o seu salário médio é 1.200, mas o teto é 1.000, a tua média não é 1.200, que é a verdade. É 1.000, que é a mentira. Então, resolveram que o benefício máximo seria de 1.000. Você perdeu 200 na partida. Começa a receber o seu benefício furtado em R$200. Desculpe a expressão furtada, é gíria. Eu sei que não é furto, mas na nossa cabeça né? Então você foi furtado em R$200. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que a legislação aumentou o teto. Aumentou o teto, que era de 1.000, nesse exemplo que eu estou dizendo, eu estou fazendo uma figura, não é? Aumentou para 1.500. Então, aqueles 200 que você perdeu, você tem direito agora de recuperar. Isso que é a ação do teto. É uma coisa muito simples. Isso o próprio Estado devia fazer automaticamente. Olha, eu tirei aqueles 200 da professora Ana Maria, agora ela tem direito aos 200. Só que o Estado não faz nada. Ele fez de propósito para tirar. Ele não vai fazer o certo, o justo. Então, isso gerou, acho que 300 mil ações, né? Mais ou menos. 300 mil ações desse tipo. Foi isso que nós fomos sustentar lá no Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro processo que nós ganhamos assim com muita facilidade, 8-2, porque os juízes sabem que isso pode acontecer amanhã com eles. Amanhã podem inventar um teto no salário deles, e eles não vão querer. Então eles entenderam perfeitamente e julgaram favoravelmente, mandando, isso que seria importante a gente também entender essa lógica, mandando corrigir o de todo mundo. Vocês esperem sentados, que o INSS vai fazer isso. Agora a gente vai mostrar para vocês 4 possibilidades de ações coletivas. Por quê? Porque aqui vocês estão numa entidade de classe e que pode, numa ação coletiva, que é muito mais barato, que é, inclusive,
a solução que se dá para a morosidade da justiça. Em vez de cada um ingressar com uma ação individual, aquilo vai atolar o judiciário, o processo vai ficar lá parado anos, ele pode decidir a vida de muitas pessoas, né? Quantas pessoas aqui a gente pode conseguir resolver com uma ação coletiva, não é? Juntando com a inicial a lista de todos os aposentados associados, pode-se, então, obter uma decisão que vai favorecer todo mundo. E aí, depois, é só executar individualmente, né? Então, aquela vara, aquela sentença, aquele acórdão vai valer para todos vocês, de uma forma mais rápida de se obter, inclusive, a decisão. Então, todo mundo aqui já ouviu falar no fator previdenciário. E quem se aposentou depois de novembro de 99 e não conseguiu a aposentadoria especial de professor, porque usou algum tempo comum para converter e tudo mais, sofreu, então, aí, a incidência do fator e teve uma redução no valor do seu benefício. Então, o que é a proposta da gente? É o seguinte, quem fez isso, você sofreu a redução aí 2 vezes, quer dizer, quem tem tempo especial, esse tempo especial, se ele foi utilizado junto por um tempo comum para obter o benefício, você não pode usar o fator integralmente para essas pessoas. O juiz tem que dar uma alternativa para isso, porque você está reduzindo o direito dessas pessoas que têm tempo especial. Então, o objetivo é alterar, melhorar o valor do benefício dessas pessoas com essa ação coletiva. Tá? Depois, se houver interesse, a gente, então, porque aí demanda explicar, verificar, enfim, uma outra palestra só para isso. Vamos pôr, então, mais para frente. Aí a gente só fez depois a gente pode estar fornecendo esse material também aqui para vocês, então, isso, pelo site do sindicato, para terem acesso aos dados, para mostrar o que acontece com o fator. Agora, anteontem, o IBGE divulgou uma nova expectativa de sobrevida. Então, a gente ganha, a cada ano, 45 dias de vida a mais, a cada ano que passa. Isso representa 0,5% a menos nas pessoas que vão se aposentar um ano seguinte, né? Então, assim, a gente ganha de um lado, mas perde do outro. Aqui, então, seria a proposta de trabalho, seria ajuizar essa ação para poder afastar o fator para quem usou tempo comum e tempo especial ao mesmo tempo. O tempo especial para o professor, nem todo mundo, eu não sei como é que está sendo em todas as agências da Previdência que vocês estão... Aqui vocês fazem a montagem aqui e dão a entrada. Eu não sei se estão conseguindo aposentadoria especial sem o fator para o professor. Então, existe essa possibilidade, a gente já tem, já conseguiu lá no Rio Grande do Sul, afastar o fator para aposentadoria, porque é uma aposentadoria especial constitucionalmente garantida. Então, se a Constituição permite que você se aposente antes, você não pode ser punido, porque a Constituição lhe garante um direito de se aposentar antes, né? Então, é uma aposentadoria especial. Na aposentadoria especial do regime geral, que não é a do professor, não é a constitucional, não aplica o fator previdenciário. Então, por que vai aplicar o fator previdenciário na aposentadoria do professor? Então, existe já precedente em outro tribunal e a ideia, a gente está fazendo para o Sindicato dos Metalúrgicos aqui em São Paulo também essa ação do fator para não aplicar quando usa tempo comum e tempo especial. Então, a gente usaria da mesma forma aqui para os professores. E, para quem tem tempo especial de professor, que é constitucionalmente garantido, afastar o fator previdenciário. Isso faz de uma forma coletiva para garantir celeridade no processo e eficácia para que vocês, ainda em vida, recebam e usufruam dessas diferenças. Queria que você atentasse também ao seguinte: o que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é um truque. Na verdade, o nome correto não seria fator, e sim redutor. O nome verdadeiro é redutor previdenciário, porque ele reduz o benefício quanto maior a distância entre a idade da sua concessão e a idade provável do seu desligamento dos quadros da Previdência Social. Um dia você vai se desligar. Então, quanto mais distante tiver essa data, pior para você, porque você vai perder mais.
Então, morrer também tem alguma vantagem para a Previdência Social. A Previdência Social fica muito feliz quando se livra desse segurado. Agora, vejam só, essa questão do fator foi um enfrentamento provisório de um problema que nós temos no Brasil. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que não existe uma idade mínima para as aposentadorias. Eu e você, que já somos aposentados, eu já sou aposentado, achamos ótimo. Não existe uma idade mínima para a aposentadoria. Mas para a aposentadoria, para a Previdência Social, para o futuro, para o Brasil, não haver uma idade mínima para a aposentadoria não é bom. Não é bom. Porque Previdência depende de financiamento. Hoje está sobrando dinheiro, gente. É falso, é mentira. O Estado, quando diz que desse déficit, é mentira. Hoje sobra dinheiro. Mas isso não vai ser assim para sempre. Logo, logo, como nós estamos vivendo mais tempo, portanto, estamos trazendo mais despesa para a Previdência, o dinheiro não vai dar. Portanto, é preciso o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria. Tenho certeza que se eu dissesse isso antes, para o Arthur, que eu ia falar isso aqui, ele não teria me convidado. Mas eu já estou aqui, portanto, agora não tem mais jeito. Então, será necessária a fixação de uma idade mínima para as aposentadorias. Quando isso vier, e eu acho que desse governo que está entrando em janeiro não escapa, não vai dar para adiar mais essa decisão, é uma decisão muito importante. Quando isso vier, acaba o fator previdenciário. Aí ele não tem mais sentido. Porque, naturalmente, as pessoas, quando estiverem prontas para a aposentadoria, já vão ter o seu direito devidamente conquistado. Então, nós estamos vivendo uma fase de transição. O fator previdenciário é um mecanismo torpe, redutor de benefícios, mas ele é explicável, embora seja inconstitucional, porque reduz benefícios, é inconstitucional, ele é explicável numa transição. Por isso que a Justiça tolerou. A Justiça não disse de cara, isso é inconstitucional, porque ela viu que era uma transição provisória para uma futura decisão necessária de fixação de idade mínima para a aposentadoria. Aqui, eu não sei, o sindicato abrange também o servidor, o professor servidor? Não, né? Porque o professor servidor, ele já tem essa idade mínima, tá? Reduzida em 5 anos, tanto para 50 para a mulher, né? E 55 para o homem, que seria 55 para a mulher e 60. O servidor, ele já tem a idade mínima. Então, a gente aqui, o regime CLT, regime geral, não tem ainda, mas é o que o professor falou. O fator veio atenuar esse problema. E, muito embora tenha tido uma lei que tenha sido aprovada extinguindo o fator, que ficou engavetada lá pelo presidente Lula, agora nada obsta, que ele já fez a presidente, então nada obsta que ele venha vetar, ou deixe para que a presidente Dilma faça isso. Porque a gente aqui não acredita nem em Coelhinho da Páscoa, nem em Papai Noel, que alguém vai falar isso mesmo, acabe com o fator. Ao contrário, como o professor falou, tudo indica que, além do fator, o fator fique como, se você quiser, é isso que você tem. Agora, na verdade, daqui para frente, para ter aposentadoria integral, você vai ter que ter, sei lá, 200 anos, qualquer coisa assim. Temos aqui a situação da aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença. Essa questão também já está pacificada na jurisprudência. Quem se aposentou por invalidez e recebeu o auxílio-doença antes, tem essa possibilidade de estar fazendo uma revisão. Primeiro tem que fazer conta, para ver se vale a pena, se realmente vai melhorar. Mas essa revisão para que o auxílio-doença entre no cálculo como salário de contribuição no novo benefício, e não simplesmente elevar a alíquota do auxílio-doença de 91% para 100%. Então, muitas vezes dá uma diferença, essa diferença é substancial e a pessoa pode estar recebendo essa diferença no benefício mensal, mais as diferenças dos valores atrasados dentro desse período de 5 anos. Então, quem estiver nessa situação, isso também a gente recomenda que se fizesse de uma forma de ação civil pública, uma forma de ação coletiva, para também evitar ganhar na celeridade e depois só executar as pessoas que têm direito.
A deflação, vocês já devem ter ouvido falar, ou então até que se depararam no valor na sua carta de concessão, você vai ver lá, tem a relação do salário de contribuição, que é a memória de cálculo. Então, tem a relação do salário de contribuição. Vocês vão verificar que, às vezes, aparece o salário de contribuição e aí estava limitado no teto. E o cálculo, na média, não ficou limitado no teto. Mas como? Se eu tive a maioria dos meus salários de contribuição limitados no teto e, na média, deu menos? Exatamente porque o INSS está usando a deflação na hora de reajustar o salário de contribuição. A Constituição diz que os salários de contribuição têm que ser corrigidos monetariamente, porque eu fiz uma contribuição lá em julho de 94, vou me aposentar hoje, é evidente que essa contribuição que eu fiz lá atrás, ela vai sofrer correção monetária, não vai? Muito bem, só que naquele mês, se tiver uma deflação, como é que vai ficar? Eu vou ter perda. Então, essa ação seria para expurgar do cálculo os índices de deflação. Você vai me perguntar quanto isso representa? Não representa muito. Por isso mesmo é que essa ação só é viável na via coletiva, porque vai dar um reajuste de 0,5%. É pouco, mas dá para comprar o pãozinho nosso de cada dia, né? Então, vale a pena fazer de forma coletiva. E também para dar uma lição no governo, olha, espera aí, você está reduzindo o meu salário de contribuição. Quer dizer, a gente está atento a isso, a gente está exercendo o nosso direito, né, de buscar na justiça a reparação. Então, é isso, gente. Depois a gente entra nos documentos e tudo, depois o próprio doutor Arthur vai passar para vocês aí o que a gente precisa fazer. Queria só fazer uma observação sobre essa história do auxílio-doença. Preceder a aposentadoria do auxílio-doença, para vocês entenderem um pouco essa lógica sempre torpe de aplicação da legislação para prejudicar o segurado. Isso revolta um pouco a gente. Quer dizer, é sempre interpretar a legislação contra o segurado. Como é que é esse modelo? O modelo é o seguinte: quando você vai pedir o auxílio-doença, é feito o cálculo do seu benefício. O cálculo é muito próximo do cálculo do que seria uma aposentadoria. Utiliza também aquele período. Hoje em dia, o período começa a ser contado em julho de 94. Por que é julho de 94? Porque julho de 94 é o mês do plano real. Quer dizer, a moeda atual é o real. Então, o legislador resolveu que todo esse período do plano real é de ser considerado no cálculo dos benefícios. Não são todos os salários. São escolhidos os 80% melhores salários. Portanto, é uma média dos melhores salários de todo esse período. Então, a partir desse salário médio, é aplicado um percentual de 91% daquela média. Esse é o valor do auxílio-doença. O valor de auxílio-doença é 91% do salário médio daquele segurado e que vai ser pago durante o período em que ele estiver impossibilitado de trabalhar. Vamos supor que alguém fique durante 3 anos recebendo auxílio-doença. Isso é muito comum. As pessoas ficarem 3, 4, 5 anos recebendo auxílio-doença. E aí a perícia médica constata que ele não tem mais como voltar a trabalhar. Esse benefício será convertido, então, em aposentadoria por invalidez, que é algo definitivo. Você já não vai voltar mais. Aposentar por invalidez. Qual é o cálculo do novo benefício? Porque uma coisa é o auxílio-doença, outra coisa é a aposentadoria por invalidez. O cálculo do novo benefício, pela lei, deveria tomar em consideração todo o período em que o segurado recebeu o auxílio-doença, levar esses novos salários para o cálculo e aí aplicar 100%, porque a aposentadoria por invalidez é 100% do valor do benefício. O que o INSS faz? Simplesmente transforma aqueles 91% que a pessoa está recebendo em 100%.
usando então aquela média velha, a média anterior ao ingresso do segurado no auxílio-doença. Então, mais uma vez, você já entra perdendo. Você perde o período em que você recebeu o auxílio-doença, que pode ser um salário melhor, às vezes, do que você ganhava na ativa. Isso depende muito das condições de trabalho. Você, como professor, sabe que às vezes você pode estar ganhando melhor em uma determinada escola, muda e o seu salário cai. É frequentíssimo isso no mundo dos trabalhos, e não só no nosso, em todas as atividades profissionais. Às vezes a pessoa tem que mudar de emprego sem querer e vai ganhar menos. Isso vai refletir no benefício. Então, pode ser que a média antiga seja melhor do que a média nova. E eles sempre partem dessa premissa, que a média antiga é melhor, então vamos aplicar 100%. Agora, já há precedente jurisprudencial dizendo, não, é preciso calcular novamente o benefício. Isso só se aplica a quem antes da aposentadoria esteve recebendo durante um certo período o auxílio-doença. Só quis comentar isso porque mostra mais uma vez que sempre a interpretação, fazem questão de, na interpretação, na aplicação da lei, prejudicarem o segurado. Não é à toa que são milhões e milhões de processos. Então, vou só complementar a informação que essa aposentadoria especial é exatamente para ensino nível médio e fundamental, tá? Universitário e infantil não abrange, tá? Se bem que o infantil está dentro do fundamental hoje, né? Então, tá. É creche, educação básica. Educação básica, até de direção, a período de direção também está coordenação, direção, que está fora da sala de aula, giz e lousa, também é considerado especial. Já está pacificado também na jurisprudência isso. Então, só para esclarecer isso, quer dizer, em nível superior é que a gente não consegue. O problema do diretor ou coordenador pedagógico, a dificuldade que nós temos tido é que eles só têm contado o tempo de diretor depois de 2006 da lei, tá? Mas tem muitos que exerceram coordenação pedagógica ou direção antes desse período. E esse período eles não estão computando. Isso fere a isonomia, né? Porque as pessoas não podem ser tratadas de forma desigual, elas sendo iguais, né? Então, é por isso que a justiça está dando em favor de todos, tá? Acho que agora podemos abrir para perguntas, né? Esse período que a pessoa ficou de auxílio-doença seja contado no cálculo, ele tem que voltar a contribuir. Ele tem que ter o benefício do auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez. Porque aquele período em que recebeu o auxílio-doença vale como se fosse período contributivo. Então, cada benefício recebido é um mês para o novo cálculo. Sim. Não há necessidade de contribuição, porque sobre benefício não recai contribuição. É porque o que acontece, se o benefício de auxílio-doença ele é transformado numa aposentadoria por invalidez, eles deveriam recalcular. Recalcular. Mesmo que não houvesse nenhuma única Não precisa ter nenhuma contribuição. Porque você já teve a condição para obtenção do benefício, foi examinada já no momento da concessão do auxílio-doença. Eu tenho uma outra pergunta. Ela citou que os benefícios estão sendo corrigidos, os que estão sendo concedidos, eles estão sendo concedidos já com o ajuste pelo teto, com aquela correção pelo teto. De que forma que eles estão fazendo isso hoje? Você disse que para reajustar os valores pelo teto, lá atrás, tem que entrar com processo. Mas os processos que estão sendo concedidos hoje, de que forma está sendo feito isso? Já tem algum tempo que a Junta de Recursos aqui em São Paulo, ela está decidindo dessa forma. Então, administrativamente, eu já peguei carta de concessão de 2008, peguei carta de 2006, em função de recursos administrativos e tal, que a própria administração respeitou o teto das emendas, né? Então, não teve prejuízo, não tem ação. Por isso que a ação, ela tem que ser verificada caso a caso para ver quem é que vai ter ou não a diferença do teto, entendeu? Então, a pessoa que se aposentou, ela entra com esse processo imediatamente. Não, você está falando dessa forma. Não, por exemplo, recentes. Por exemplo, a pessoa se aposentou em 96 e sofreu uma limitação no teto lá da época.
Aí ela entrou com recurso de revisão e tal. Aí, em 2008, foi lá, o INSS fez uma nova carta, porque fez a revisão daquela que estava sendo solicitada, e já respeitou os tetos da emenda 20 e da emenda 41 como limitador. Então, nesse novo cálculo, ela já teve a revisão do teto. Por isso que, na hora de fazer a revisão do teto, a gente tem que botar, é matemática mesmo, bota lá na planilha e vai ver se realmente a pessoa tem ou não a diferença. Queria saber do doutor se é necessário, antes de ingressar com essa ação de desaposentação, fazer um prévio requerimento administrativo junto ao INSS, ou eu posso ingressar direto na Justiça Federal? E também o que o professor acha do mandado de injunção? No caso, já que não tem lei que regulamenta a matéria, se eu posso ingressar direto com uma ação de mandado de injunção. Só isso, obrigado. A Constituição, nossa Constituição, 5 de outubro de 1988, ela repete o que todas as constituições do Brasil sempre disseram. Quem tutela o direito de brasileiros é o Poder Judiciário. Então, o seu direito, quem o defende é o Poder Judiciário. Você tem livre acesso ao Poder Judiciário. Isso está garantido desde sempre pelas constituições do Brasil, inclusive pela atual, que é a Constituição de 1988. Você, portanto, pode ir ao Judiciário para discutir qualquer direito. Só que a cultura jurídica e política brasileira criou um vetor de impedimento a esse livre acesso ao Poder Judiciário, que é um direito humano fundamental, ter o juiz para resolver o seu problema. A cultura brasileira exige que você, antes de ir à justiça, você faça um pedido administrativo, dizendo, olha, eu quero isso. Milhões de pedidos administrativos nunca foram respondidos. Não tiveram resposta nenhuma. Não é que disseram não. Não respondem nada. Isso a justiça sabe, gente. A justiça sabe perfeitamente. O Estado não responde nada. Mas ainda se exige esse formalismo de que você faça o pedido administrativo e que você espere 45 dias, que é um prazo tirado assim do nada, para não ter resposta nenhuma. Para nenhuma autoridade administrativa que tem obrigação de responder, hein? Uma vez que você pediu, você tem direito de resposta. Você não tem obrigação de responder, não responde. Mas vocês têm que esperar 45 dias para comprovar que fez o pedido administrativo e que não teve resposta nenhuma. Se negarem, melhor para você, porque aí você já tem a resposta. Você já sabe que eles vão negar, mas eles não se dão ao trabalho de responder. Quer dizer, eles têm tanto desapreço por nós que não respondem nada. Esse é o primeiro problema. Essa outra questão que o nosso colega propôs é um pouco mais complicada. De fato, a Constituição ela criou uma figura nova, é o chamado mandado de injunção. O que é isso? O legislador esqueceu de disciplinar alguma coisa. Ou melhor, ele tinha um prazo para baixar uma lei sobre um determinado assunto e não fez a lei. Porque você sabe que os legisladores trabalham muito. Então, não dá tempo. Não dá tempo deles fazerem todas as leis. Porque eles trabalham 2 ou 3 dias por semana. E é muito. Então, eles não dão conta de fazer todas as leis. Agora, você tem um direito constitucional e não tem a lei dizendo como é que esse direito vai ser implementado. Então, a Constituição previu isso. Se você tem um direito que a lei não disciplinou como vai ser concedido, então você pode entrar com uma medida judicial chamada mandado de injunção. O juiz vai verificar se de fato o seu direito só não foi concedido porque falta a lei. Só por isso, você tem direito, mas não tem a lei dizendo como deve ser concedido esse direito. Então o juiz pode
injungir você, é uma palavra difícil, mas é assim. É uma cópia do direito americano, né? Ele pode injungir você no direito, dizendo, ó, tá aqui a hipótese, fulano tem direito, o legislador é omisso, então para tal situação, a lei, no caso concreto, é essa. A justiça não entendeu bem isso, então há uma enorme confusão sobre os mandados de injunção. No limite, o que o Poder Judiciário tem reclamado, muitas vezes, é reclamado que o Congresso não cumpre a sua obrigação. Ou, se não, precariamente, como foi no caso do direito de greve, eles dizem, olha, tem que haver a greve. Ou, como foi no caso do reajuste dos servidores públicos, que não estava previsto também uma lei, o Judiciário diz, olha, tem que haver o reajuste uma vez por ano. Mas são situações muito precárias. Eu me arriscaria a dizer que não sei se daria certo uma ação desse tipo. Quer dizer, talvez a incompreensão do Judiciário sobre o instituto do mandado de injunção não leve a resultado nenhum. Eu acho até que pode levar a uma lei que proíba a desaposentação, tendo em vista que ela vai de encontro com a reforma que se anuncia, não é mesmo? Eu sou aposentada desde 2003 e fui aposentada proporcionalmente, porque um pouco antes, quando eu fiz a contagem, né, faltavam poucos, porque eu também entro nessa de ter a parte misturado, né? Eu tinha uma parte que não era de escola. Só que quando eu achei que eu já estava com os 25 anos, né? Porque eu tinha uma coisa que convertia aquele tempo. Qual foi a minha surpresa quando eu cheguei em 2003 para fazer essa contagem? Pedágio. E eu tinha, exatamente, eu tive essa porcaria do pedágio para pagar. Conclusão, aí eu acho que eu entrava nos 30 anos, porque tinha misturado, não era só escola, e eu acabei aposentando proporcionalmente. Continuo trabalhando. Então, eu queria saber se eu posso entrar e ter um reajuste, alguma coisa, já que, né? O seu caso é um caso clássico de ação cabível, tá? O seu cálculo vai ser muito melhor, com certeza. Nem todos a gente pode dizer a mesma coisa, mas nesse caso, sim. Por quê? Porque, primeiro, a sua aposentadoria é proporcional. Você, usando o tempo posterior, ela vai se transformar em integral. No seu caso, a aposentadoria proporcional, aquele tempo do pedágio não foi computado para o fator. Quer dizer, você já teve uma perda dupla, tá? E na aposentadoria proporcional, a gente entende que nem cabe o fator, é uma outra ação coletiva que a gente pode estar fazendo para quem está nessa situação. Por quê? Vamos supor que eu me aposentei proporcionalmente, sofri a incidência do fator, porque me aposentei depois de novembro de 99, mas não continuei trabalhando, então não vai caber desaposentação para mim. Não estou no caso do teto, mas estou nessa situação da proporcionalidade com fator. A aposentadoria proporcional, primeiro, você já sofreu aquela regra da transição da emenda 20, que fala do pedágio. Quer dizer, já teve que trabalhar mais para obter aquele benefício. Ele era proporcional e eu podia me aposentar antecipadamente. Então, como é que eu vou ainda sofrer uma redução? Eu já tive a redução de 30% e ainda vou sofrer o fator inteiro no meu benefício? Então, a gente entende que não se aplica nesse caso, né? E a justiça, você tem decisões favoráveis que vale a pena também pleitear essa demanda. A minha colocação é que, no momento em que nós viemos para cá, a intenção era realmente nos informarmos sobre isso, e pelo que eu pude perceber, a ideia é se fazer uma ação conjunta com a representatividade do sindicato. Aí eu não sei como é que vai ser feito. Vamos ver conforme o sindicato defina. Nós estamos aqui só para sugerir a sugestão mais rápida e melhor para todos, né? Seria recomendável fazer individual para não sobrecarregar, seria mais lógico, mais inteligente fazer em conjunto. Sim. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é com relação ao tempo de serviço. Depois que você se aposenta, existe um tempo mínimo
de trabalho, de continuidade de trabalho para que você obtenha um recurso melhor, enfim, não sei se isso existe. Boa a sua pergunta, né? Então, assim, eu estou aposentada, vamos pegar o caso clássico dela. Então, ela se aposentou em 2003 proporcionalmente. Não sei se é o caso, mas vamos supor que ela tenha continuado a trabalhar está trabalhando até hoje. Então, ela quer entrar mas ela vai trabalhar mais 2 anos ainda. Então, ela pergunta, vou entrar agora? Bom, se ela pretende ainda trabalhar mais 2 anos, ela tem que estar ciente que ela entrando com a ação hoje, ela vai renunciar a partir de hoje. Tudo bem que o proveito econômico dessa demanda está levando 24 meses para quem consegue liminar, 24 meses em média para obter o melhor benefício. Depois disso, o processo continua, porque o processo leva 10 anos. Mas você já usufrui daquele valor melhor a partir dos 24 meses para frente. E os atrasados só são gerados, não tem atrasados nos 5 anos, porque se você está pedindo atrasados, se você faz um pedido de atrasados numa demanda dessa, você então está dizendo que vai devolver, né? Você já está partindo, porque se você está pedindo atrasados, espera aí, então você desde aquela data, então você tem que devolver o que você recebeu desde aquela data. Não, por isso é que nesse tipo de ação a gente não pede atrasados. Os atrasados são devidos desde a data em que você distribui a ação, porque os reflexos da renúncia se operam dali para frente, né? Então, quando a pessoa pensa em continuar trabalhando e não quer perder essas contribuições que ainda está fazendo, tem que avaliar isso. Ela vai entrar ali com aquela ação e, a partir daquela data, o que ela trabalhar depois, aí tem que gerar outra ação ou aguardar isso vir a ser regulamentado para usufruir daquela contribuição que vai ficar lá. Agora, quem já acabou, já parou, já se aposentou, trabalhou até 2008 e quer saber se vale a pena, então, quem se aposentou na proporcionalidade e continuou trabalhando, esse com certeza vai ter direito. Porque a aposentadoria proporcional é o que a gente falou. Primeiro, ela é 70% do valor. Segundo, ela ainda sofre a redução do fator. E quanto mais idade, mais tempo você tem, o fator também vai melhorar. Né? Às vezes, uma pessoa que se aposentou por tempo, ela pode converter na desaposentação esse benefício numa aposentadoria por idade. Né? Então, quer dizer, tem várias modalidades, tem várias situações diferentes. Quanto tempo leva esta ação? Porque agora eu levei um susto, 10 anos. Eu nunca respondi essa pergunta para nenhum cliente meu. Nunca. Quanto tempo leva uma ação? Nunca. Isso depende, primeiro, de você ter muita sorte. Muita sorte. Porque você pode cair. A sorte pode determinar, ou o azar pode determinar, que você caia com um juiz que tem vontade de trabalhar. Aí esse juiz vai decidir o seu processo muito rapidamente, porque ele já conhece o assunto. É dificílimo, hoje, especialmente porque há uma vara que só trabalha com isso. As varas previdenciárias só trabalham com isso. O juizado especial, em grande parte das suas demandas, só trabalham com isso. Então, é muito difícil chegar na mão de um juiz, um caso, que ele nunca viu. Muito difícil. Que ele já não tenha decidido. É muito difícil. Então, normalmente, o juiz conhece o assunto. Mas ele pode conhecer o assunto e não ter vontade de trabalhar. Então, demora muito tempo para o processo ter a primeira decisão. Então, essa é a primeira questão, é a sorte. Segundo, vai para o tribunal, porque o INSS recorre sempre. O INSS nunca se conforma com a sentença que ele tem, porque normalmente ele perde. Normalmente o INSS perde o processo. Vocês estão vendo aqui, as situações são de injustiça. Qualquer juiz percebe a injustiça, mesmo aquele que é preguiçoso, mesmo aquele que é lento. A injustiça ele percebe. Então ele concede o que está se pedindo. Aí vai para o tribunal. E no tribunal as coisas tendem a piorar. Porque o tribunal funciona com uma sobrecarga brutal de processo. O Tribunal de São Paulo, terceira região, é muito volume de processo. Então, as coisas são lentas. Você diz, não, mas aí o juiz também não quer trabalhar. Não, é que é muita coisa, ele não dá conta, mesmo que ele julgue muitos processos por semana,
e, de fato, você vê sessões em que são julgados 200, 300, 500 processos numa semana. É muita coisa, mas não dá conta, porque são milhares e milhares de processos. Então, essa pergunta, quanto tempo vai levar um processo, depende de variáveis que são impossíveis de determinar. Só a sorte é que vai definir isso. Pode levar 2 anos? Pode. Muito difícil. Pode levar 5 anos? Pode ser. Pode levar 10 anos? Pode. Eu posso morrer e não terminar meu processo? Pode. Valéria, tem um processo meu que começou em 89, não é, Marta? E a Marta é minha advogada. Em 89. Não acabou ainda. 89, gente. 99, 2009, 21 anos. Completou já a maioridade. Não terminou. Se eu li errado, por favor, me corrijam. Ali está dizendo que o teto... A revisão em relação ao teto seria para as aposentadorias concedidas entre 88 e 91. Porque existem cartas de concessão que não mencionam... Até a emenda 41, em 2004. 2004. Essa é a dúvida, porque lá disse anos cerceados... Ah, não, era porque tinha os exemplos, né, naquelas planilhas. Eu só queria saber se as ações de desaposentação estão sendo aceitas pelo GEF ou se tem que entrar na Justiça Federal comigo. Juizado Especial Federal é GEF, para quem não sabe o que é. Então, o Juizado Especial Federal, ele é a justiça dos pobres, né? A lei criou a justiça para os miseráveis e a justiça para os ricos. Então, os ricos, que têm direito acima de 60 salários mínimos, eles vão à Justiça Federal Previdenciária, vara especializada. Um juiz especializado na matéria vai julgar o processo dele. Os miseráveis, aqueles que têm direito a inferior a 60 salários mínimos, vão bater aonde? No GEF, que é o Juizado Especial Federal. Lá, qualquer juiz, um juiz criminal, o juiz civil, o juiz que julga tributário, o juiz que julga só crime, vai julgar o seu processo. Então, você me responda, é melhor entrar no GEF? Agora, você vai dizer lá, mas a competência é absoluta. No caso do teto, você pode entrar no juizado especial. Por quê? Porque o Supremo é o que decide afinal. Então, o juiz, muito embora a Constituição diga que ele tem independência funcional e ele pode entender de qualquer jeito, ele pode julgar contra. Mas a turma recursal vai mudar isso. Por quê? Porque já decidiu o contrário o Supremo. Inclusive, virá uma... súmula vinculante a respeito disso, eu acredito, no próprio juizado. O Conselho Nacional de Justiça provavelmente baixará. Se as pessoas começarem a entrar, vai baixar uma súmula nesse sentido. Então, pode entrar, mesmo porque o valor do teto, às vezes, é pequeno. Então, no GEF, você pode obter o resultado que você almeja. Mas, com relação à desaposentação... Nunca, mas nunca faça isso. Dê um jeito do seu... Faça, assim, 12 prestações vincendas, mais 12 passadas, enfim, dê um jeito do valor da causa dar mais do que os 60 salários mínimos. Por quê? Porque a questão é polêmica. Apenas um ministro, que é o Marco Aurélio, que julgou favorável à desaposentação, tiraram de pauta. Opa, vamos tirar de pauta. E até hoje não temos uma nova data para o julgamento. Então, a questão é polêmica. Nas varas previdenciárias, tem juiz extinguindo o processo, porque diz que você não tem interesse de agir, você tem que recorrer, dizendo que foi violado o devido processo legal, e aí você consegue, então, citar o INSS e fazer com que tenha uma decisão depois do devido processo legal garantido. Então, é isso. Não vá no GEF para desaposentação. Eu me desaposento hoje. Entro com ação em seguida para me apropriar desse tempo. Qual o risco que eu estou correndo em perder tudo? Nada, nenhum risco. A renúncia, ela só... Desculpa, o professor vai responder. Mas, do meu ponto de vista e na prática, não existe risco nenhum. O direito de você ajuizar e demandar contra o poder público não lhe tira o direito ao recebimento do benefício. Você não tem risco de perder o benefício de jeito nenhum. Mas o professor vai acrescentar aqui. O que você me colocou muito bem? Eu me desaposento hoje. Não. A aposentadoria é um ato de concessão do poder público. Você tem direito, mas esse direito tem que ser reconhecido por um ato administrativo. É um ato administrativo do Estado, hoje do INSS,
que diz, olha, o professor fulano de tal completou tanto tempo, assim, então é concedido o benefício a ele. É a tal da carta de concessão, que muitos de vocês devem ter guardado esse documento, né? De vez em quando dá uma olhada, estou me aposentado há tanto tempo. Então é um ato de concessão. Não é você que diz, não estou mais aposentado. Vai haver um ato administrativo que desfaz aquele anterior que concedeu sua aposentadoria. Entendeu? Então você não entra com processo abrindo mão da sua aposentadoria. Você está pedindo que um juiz, aí não mais será um ato administrativo, será um ato judicial, um juiz diga, aquela aposentadoria do professor fulano não existe mais. Então, a partir desse dado é que será concedida uma nova aposentadoria. Entendeu? Então você vai continuar recebendo a sua aposentadoria durante todo o período em que esse processo estiver correndo. Só que é como se, a partir do início da ação judicial, como você contestou aquela aposentadoria, como se naquele período isso fosse provisório. Você não perdeu o seu direito, mas aquilo é provisório. Se você ganhar o processo, então, a partir da data em que você ajuizou a demanda, já surge o novo direito à nova aposentadoria com a incorporação dos benefícios do seu tempo que não foi computado. Então, será uma nova, não aquela antiga. Aquela vai ser cancelada e uma nova vai ser concedida. Essa é a dinâmica do processo. Mas você não saiu fora e vai esperar e vai perder tudo. O máximo que pode acontecer é o tribunal dizer, o senhor não tem direito à nova, a sua permanece íntegra. O Supremo começou a julgar um caso concreto de desaposentação, que teve o parecer do relator favorável à assegurada, era uma mulher do Rio Grande do Sul, e a julgar pela vontade com que o ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo, eu tenho a impressão que essa senhora vai ganhar, é uma questão de tempo. Mas na hipótese dela ganhar, qual é a possibilidade dessa sentença, então, ter um alcance geral para todo mundo, sem ter a necessidade dos segurados terem que recorrer na justiça, caso a caso? Esse tipo de ação é impossível de ter essa repercussão para outras situações. É impossível. Isso é impossível. Por quê? Porque é preciso que o segurado diga formalmente, primeiro, não quero mais aquela aposentadoria. Para esse caso é indispensável a manifestação formal, porque você está renunciando a um direito. Isso eu esqueci de falar na minha exposição, mas a primeira coisa que chocou no tema da desaposentação foi justamente essa. Como é que alguém vai estar renunciando a um direito? Não é digerível tão facilmente na sistemática, no pensamento jurídico brasileiro, alguém dizer, eu estou abrindo mão de um direito. Isso até a lei, de certo modo, em certas situações, ela expressamente diz, é proibido. Às vezes a lei fala expressamente, é proibido renunciar a direito. É o chamado direito indisponível. Então, primeira coisa, para você dizer que não quer mais aquilo, você vai ter que se manifestar formalmente. Primeira situação. Você vai ter que declarar expressamente que não quer mais aquela aposentadoria que você já está recebendo. Segundo, você vai ter que comprovar o tempo posterior à aposentadoria na qual você continuou contribuindo. Isso também é um processo. Então, não dá para pensar que isso vai ser realizado automaticamente. Até na mecânica administrativa, seria muito complicado processar isso. Então, será necessário, sim, que individualmente, cada segurado manifeste a renúncia ao seu direito e requeira a concessão do novo benefício. Eu não vejo a menor possibilidade jurídica de que uma decisão dessa se estenda. A única coisa que ela vai fazer
é firmar o entendimento da jurisprudência, o que motiva o INSS a começar a deferir os pedidos, porque ele sabe que se ele denegar, vai perder na justiça. Então pode ser que o INSS resolva, bom, já que a justiça decidiu que as pessoas podem pedir desaposentação, então agora vou começar a deferir. Também não é da tradição da casa. Não é da tradição da casa. Só conheço um caso. Não é da tradição da casa se conformar com a decisão e passar imediatamente a pô-la em prática. Mas pode ser, né? Então, o único resultado positivo que você vai ter desse julgamento é assinalar, olha, o pensamento da justiça é esse, isso é claro, vai motivar os juízes de primeira instância a decidirem nessa linha, vai motivar os tribunais a decidirem nessa linha, isto é, as pessoas sabem que se entrarem com o processo vão ganhar. Só. É o único resultado prático dessa decisão do Supremo. E é claro, para a pessoa que ganhou, né, para aquele que chegou lá em primeiro lugar, e os outros casos que vão estar sendo apreciados no estoque, né, do Supremo, se eventualmente o Supremo der repercussão geral, né, se ele admitir que aquela decisão vale para todos os casos, então todas aquelas demandas que estiverem lá vão ser imediatamente executadas.